A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 7. Então, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Versículo 4. Faraó, pois, vos não ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Versículo 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Versículo 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Versículo 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, versículo 9: Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Versículo 12. Porque cada um lançou sua vara, e transformaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Versículo 13. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Versículo 14.
Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. A primeira praga. Versículo 15. Vai pela manhã a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Versículo 16. E lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Versículo 18. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. Versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. Assim, todas as águas do rio se tornaram em sangue. Versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Versículo 23. Então Faraó voltou para sua casa, e nem ainda isto considerou o seu coração. Versículo 24. E todos os egípcios cavavam poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Versículo 25. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio.